Bom dia, meu aluno, tudo bem? Vamos continuar então falando um pouquinho de física. Semana passada a gente falou um pouquinho das leis de Newton. Essa semana a gente vai entender como que essas leis, né, elas são atuadas, né, e a gente percebe que muitas máquinas simples, elas foram desenvolvidas e elas foram aperfeiçoadas de diversas formas, assim, para facilitar a nossa vida, né? Como alicate, maçanetas, como chaves de roda, torneira, né? Vários dessas ferramentas que eu estou falando agora, elas são utilizadas aplicando a força, né? Então, elas utilizam então diversos princípios e conceitos físicos, né? Que criaram então máquinas simples. A gente vai estudar 3 das principais, tá? A primeira vai falar sobre o plano inclinado, né? E aí o exemplo que a gente tem na apostila de vocês na página 208 sobre o plano inclinado um professor apresentou aos alunos 2 situações. Né? Ele suspende, né, o dinamômetro, que é um lugar onde a gente consegue medir então o peso, né? Ele ergueu com o dinamômetro preso no caminhão de brinquedo, ele ergueu na direção vertical até colocar na parte superior da pilha de livros. Né? Tinha o dinamômetro e ele subiu aproximadamente 12 centímetros, que era o que a pilha exigia. E no outro ele criou um plano, né, com o mesmo dinamômetro, ele puxou o caminhão de brinquedo por meio de uma rampa de papelão. E aí fica-se a pergunta, né? Qual das situações apresentadas acima da força aplicada foi o menor para colocar o caminhão de brinquedo sobre a pilha de livros, né? Então a gente tem as 2 imagens do dinamômetro, uma com um pouquinho mais de 20, né? E a outra um pouquinho menos de 20. Lógico, né? Na situação B, o caminhão está sendo levado com menor força, né? Por meio da rampa. Só que um pedaço de papelão apoiado sobre as pilhas de livros forma um tipo de rampa, forma então um tipo de objeto, né? Forma então uma máquina simples que é chamada então plano inclinado, né? E a gente utiliza ele em vários lugares, né? As rampas, né? Então que é necessária uma força menor do que a intensidade se a gente tivesse que subir verticalmente. Quando a gente cria então essa inclinação, né, a gente consegue perceber que na rampa A foi mais ou menos 12 centímetros, né, deslocamento de 12 centímetros. Já na situação B, para atingir a mesma altura que a situação A força aplicada foi menor, mas a distância percorrida ao longo do plano foi maior, né? Então, teve que percorrer só 12 quilômetros, mas eu teve que percorrer 25, mas com muito menos força. Né? Então, essas compensações que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa, por exemplo, imagina o cadeirante ter que ser submetido a uma subida, né, na vertical sempre. Né? Ele poderia demorar muito menos tempo, então é isso que a gente percebe. As rampas de acesso fazem com que se demore um pouco mais para chegar no seu destino, principalmente se a rampa atinge todas as normas, né? Porque existem rampas aí que nem a gente consegue subir direito, quanto mais um cadeirante. Né? E aí a gente anda uma distância maior, mas a gente aplica uma força menor. Então isso daí é uma máquina simples que já foi desenvolvida há milhares e milhares de anos, né? E ela vem sendo utilizada cada vez mais, assim, né? É uma máquina que a gente utiliza sempre, né? E com conceitos de física muito importantes. A próxima máquina simples, né? Que a gente vai falar são as folganas. Não, a alavanca, desculpa. A alavanca, ela é um outro tipo de máquina simples, né? E aí ela é super utilizada, né? Porque ela permite, então, a ampliação da força aplicada. Então, ela facilita a realização de algumas atividades,
né? Como, por exemplo, nessa situação que foi colocada aí na apostila de vocês, né? Que eu coloquei na apresentação. Bianca e André queriam erguer uma cômoda para retirar o tapete que estava embaixo dela. Como não conseguiram erguer diretamente, eles utilizaram uma alavanca. Então, a força aplicada por Bianca para elevar o objeto é chamada de força potente, FP, né? A distância entre o ponto de aplicação da força potente e o ponto de apoio é denominado braço de potência, representado pela letra B. A força resistente é a força aplicada pelo objeto que não quer se mover. Então, é uma força contrária, né? No caso, a força resistente é o peso do objeto. E a distância entre o ponto de aplicação da força resistente e o ponto de apoio é o braço de resistência, né? Então, quando a gente pensa que a cômoda, por exemplo, tem 15 newtons, essa seria a intensidade de força que Bianca precisaria aplicar para erguê-la sem uma alavanca. Para saber a intensidade da força que deve ser aplicada em uma alavanca, podemos utilizar uma equação, que é chamada de Ft, força potente, vezes braço de potência, é igual a força resistente vezes braço resistente, né? E aí depois você pode até pegar e fazer esse exercício, a gente pode até fazer junto e ver, né, para a gente chegar então ao resultado. E existem várias outras formas, né? A alavanca é utilizada sempre por nós, como por exemplo, um prego, né? Para puxar um prego, quando a gente quer usar a parte traseira. A própria tesoura é feita por um mecanismo de alavanca. O alicate, a pinça, o carrinho de mão, né? O queima-nozes, o abridor de garrafa, são todos utilizados esse princípio, essa máquina simples chamada alavanca. Tá? Que são as roldanas, né? Que também são super conhecidas, né? Então, a gente tem alguns valores, né? Das forças indicadas nos dinamômetros, né? Então, a gente tem duas imagens. Os valores das forças apresentadas nos dinamômetros na situação A são iguais? O que isso significa? O que significa? Né? Então, a gente tem duas situações. Né? Nessa primeira, a gente tem uma roldana fixa, né? E a gente tem um dinamômetro, onde ele está forçando a força potente e a força resistente. E a gente sabe que os dois dinamômetros estão dando exatamente a mesma coisa, né? Então, a utilização da roldana fixa não altera a intensidade da força necessária para suspender o pacote de areia, mas altera sua direção e o seu sentido. Já na outra situação, a gente tem um dinamômetro, né, e a gente tem uma roldana móvel, né? Então, os valores das forças apresentadas nos dinamômetros B são iguais? Então, a gente está vendo menos de 10, mais de 10 e menos de 10. Então, a gente tem duas roldanas que têm o mesmo valor e a outra é errada. Não, isso significa que a utilização de uma da roldana do módulo B alterou a intensidade da força necessária para responder para o pacote de areia e também em direção aos sentidos. E essas roldanas, gente, elas são utilizadas tipo em máquinas simples. Ela atua, né, tipo, no sentido da força aplicada no corpo, diminuindo a intensidade da força que deve ser aplicada para sustentar ou mover o corpo. Existem basicamente dois tipos de montagem de roldanas, a fixa e a móvel. Então, a gente tem a questão da fixa, né? Elas podem ser utilizadas em varais de teto, poços de água, sistema de balde, aparelhos de musculação, entre outros. Na situação B, a rodando móvel, né, a gente então, ela se move junto com o corpo, né, o peso sustentado por duas partes, diminuindo então a intensidade da força necessária para elevar. Normalmente é utilizado assim para guindaste, né, para elevador, né. Essas são as rodanas utilizadas nesse sentido. E
eu acho que é isso. Eu falei um pouquinho sobre elas, e então nas roldanas a gente tem simples, né, fixa e as móveis. Então a gente vai se ver um pouquinho no chat para a gente tentar tirar um pouco de dúvida e conversar um pouquinho sobre os exercícios, tá bom? Pessoal, até a próxima.